Olá pessoal, boa noite. Nosso propósito nessa aula, nessa gravação, é abordar os requisitos jurídicos pertinentes à concessão, ao reconhecimento do direito, à concessão da pensão por morte. Qual é o risco social protegido por esse benefício? É a perda da renda provida por um trabalhador em favor do seu grupo familiar. Então, com a morte de um trabalhador, a sua família pode ficar desguarnecida, fragilizada, empobrecida e, portanto, vulnerável. Para que serve o benefício de pensão por morte? Para o apoio, o socorro e a proteção desse grupo familiar, especificamente dos seus dependentes previdenciários, dos dependentes previdenciários do trabalhador falecido. Bom, como é que funciona a concessão da pensão por morte? O dependente interessado formula o requerimento administrativo e se habilita ao recebimento do benefício, requerendo a sua inscrição como dependente e, por consequência, a concessão, o deferimento da pensão por morte. Sendo deferido o benefício, ele será pago desde que data? Qual é a data de início do benefício? Qual é a data dos efeitos, do início dos efeitos financeiros da concessão do benefício? Depende. Para os filhos menores de 18 anos, há um prazo de 180 dias, contados a partir do óbito, para que eles façam o requerimento de maneira a receber valores retroativos à data do óbito. Então, para os filhos receberem retroativos desde a data do óbito, o requerimento tem que ser feito no prazo de 180 dias. Para os filhos acima de 16 anos e para os demais dependentes, esse prazo é um pouco menor, é de 90 dias. Então, para filhos com mais de 16 anos, cônjuge, companheiro, eventualmente para os pais ou para os irmãos do segurado, o prazo para receber valores retroativos à data do óbito é de 90 dias. E se os filhos, os cônjuges ou os outros dependentes perderem esse prazo? Eles vão receber a pensão por morte, tudo bem. Só que os efeitos financeiros da concessão não serão retroativos. Serão ex nunc, do requerimento para frente, do requerimento em diante, sem recebimento de nenhum valor retroativo. Eu acho que é o momento certo da gente estudar a história da habilitação tardia. O que é a habilitação tardia? É um episódio, é um evento que acontece quando um determinado dependente demora mais do que outro para requerer a sua habilitação, para se inscrever e para entrar no rateio de pagamento de certo benefício de pensão por morte. Então, vamos supor que morreu o segurado João. João morreu deixando a ex-esposa com pensão alimentícia, então tenho dúvida nenhuma de que ela é dependente previdenciária, a atual esposa, a atual companheira, melhor dizendo, a filha do primeiro casamento e a filha da atual união estável.
deixou 4 dependentes. Pois bem, a ex-esposa e a primeira filha do segurado foram mais rápidas. Logo que o segurado morreu, elas fizeram um requerimento assim em uma semana. Uma semana depois já estava lá no INSS com a papelada dizendo, ó, tenho direito à pensão por morte. E tem mesmo? Tem. Tá aqui o deferimento, concedo, comparece lá ao banco, toma aqui o cartão do INSS, faz o primeiro saque, seja feliz. Tchau. Está concedido. Aí, algumas semanas depois, ou alguns meses depois, essa atual companheira se dá conta, caramba, eu também tenho direito à pensão. Vou lá me habilitar, vou lá requerer em meu nome e da minha filhinha. O nome disso é habilitação tardia. É a habilitação que acontece depois que outros dependentes já se habilitaram antes de você. E o que diz o artigo 76? É um recado para o INSS primeiro. O INSS não tem que ficar retardando concessão para ninguém, não. Não é para ficar cozinhando, não é para ficar amarrando, não é para ficar na retranca, esperando todo mundo se apresentar. Amigo, se apresentou alguém que tem direito à concessão, concede. Está concedido, está deferido. E se aparecer alguém depois para entrar no rateio? Quem entra no rateio por habilitação tardia, entra sempre só com efeitos ex nunc, sem retroativos. Então é o que diz o texto do artigo 76. O INSS não pode ficar retardando a concessão de quem se habilita e tem direito ao benefício. Qualquer habilitação posterior só fará efeitos financeiros do requerimento para frente, sem retroativos. É isso. É isso que acontece quando ocorre uma habilitação tardia. Então, o ideal é você ser o mais rápido possível para que você participe do rateio dos primeiros valores apurados e pagos pela Previdência Social, porque, do contrário, a sua habilitação tardia só vai produzir efeitos dali para frente, do requerimento administrativo para frente. O que acontece? Muitas vezes o INSS não tem certeza. Porque olha para esse caso concreto. João, no mesmo caso concreto, João morreu deixando uma ex-esposa com pensão alimentícia, uma primeira filha. Tenho certeza que a ex-esposa tem direito. Tenho certeza que a filha tem direito. Também tenho certeza que a segunda filha tem direito. Porque foi registrada pelo pai, está tudo certo na certidão de nascimento, tem direito. Normalmente o INSS tem dúvida de quem? Da companheira, porque a união estável é informal. Então, cadê a prova de documento, a prova documental de domicílio comum? A gente mora numa favela, não tem nem conta de luz. Cadê a conta bancária conjunta? Pô, a gente é pobre, não tem conta em banco. Cadê declaração de imposto de renda? A gente é pobre. A gente é isento da declaração, a gente não precisa apresentar a declaração anual, a gente não paga imposto de renda. Cadê, sei lá, bens adquiridos onerosamente em conjunto? Cara, a gente é pobre, a gente não comprou nada, a gente está cheio de dívida. E aí? O INSS não vai ter certeza. Quando houver esse cenário assim, de dúvida sobre a habilitação de algum dependente, o INSS pode fazer o que a lei chama de habilitação provisória. O que é habilitação provisória? Reserva a cota dessa pessoinha aqui, deixa ali separadinha. Se o INSS chegar à conclusão de que ela tem direito ao rateio, paga o que ficou reservado a quem se habilitou. E se o INSS chegar à conclusão de que essa pessoa que tentou se habilitar não tinha direito? Não era companheira, não, era só namorada. Então, aquele dinheiro que ficou reservado por um tempo vai ser dividido entre os outros dependentes que já estavam habilitados. Então, é só uma questão de reservar para decidir depois. Porque esse tipo de análise pode e costuma demorar algum tempinho, sim. Tem que analisar documento, faz exigência, espera cumprir exigência, faz justificação administrativa, aí decide, a agência decide de uma maneira, o dependente não concorda, interpõe recurso para a junta de recursos,
aí não concorda de novo, vai para a Câmara de Julgamento do CRSS, então pode demorar um bocado de tempo. E a habilitação provisória, pelo menos, deixaria o dinheirinho reservado, para quem tiver razão. Bom, vamos falar agora da pensão por morte presumida. Vamos falar da pensão por morte presumida. O que é a pensão por morte presumida? Deixa eu apagar essa rabiscada toda que eu fiz uma lambança do cacete. É uma modalidade de concessão de pensão por morte. Os bonequinhos são insistentes, eles não somem, cara. É uma modalidade de concessão de pensão por morte quando não há expedição de certidão de óbito do segurado. Então, a gente não tem uma certeza documental da ocorrência do falecimento do segurado. Mas o segurado está em local incerto e não sabido, está desaparecido, ninguém sabe seu paradeiro, ele está ausente. Bom, como é que funciona a concessão de pensão por morte presumida nessas circunstâncias? Desculpa. Como é que funciona a concessão da pensão por morte presumida nessas circunstâncias? Em regra, é de se aguardar um período de ausência de 6 meses para que o dependente possa promover o requerimento de concessão de pensão por morte presumida. Salvo, não é preciso esperar 6 meses, quando o desaparecimento do segurado ocorrer por alguma catástrofe ou desastre. Por exemplo, caiu o avião da Chapecoense. Não acharam um corpo. Mas todos sabem que um dos passageiros era o Joãozinho. Precisa esperar 6 meses para a declaração dessa morte presumida para efeitos previdenciários? Não, não precisa. Desaparecimento é de um desastre que saiu no noticiário, todo mundo sabe o que aconteceu, e aí não precisa esperar os 6 meses. Você só precisa esperar os 6 meses de ausência quando não for um desastre ou uma catástrofe pública e notória. Então, como é que vai funcionar em caso de ausência por mais de 6 meses? O dependente tem que postular em juízo, essa tem que ser em juízo. Essa não cabe na via administrativa. O segurado tem que pleitear em juízo uma declaração de morte presumida do segurado. E aí o juiz vai apreciar. Quem é o segurado? Onde ele sumiu? Em que contexto? Ele tinha dívida? Ele era usuário de droga? Ele tinha dívida com o bicheiro? Ele tinha dívida com a agiota? Ele tinha outra família? Onde é que esse cara foi parar? Vamos tentar achar. Então o juiz normalmente publica edital, expede mandados de verificação para serem cumpridos por oficiais de justiça, cita o INSS, e aí o INSS vai fazer um monte de buscas. A gente pede para expedir ofício para a Receita Federal, para o Banco Central, para ver se ele tem feito movimentações financeiras, para o TRE, para ver se ele tem votado nas últimas eleições, para a Anatel, para ver se ele tem um celular ativo no nome dele. E, pasmem, várias vezes a gente acha o sujeito, sabia? O sujeito que diz, vou sair ali para comprar um cigarro, vai e não volta para casa. Quando a gente vai perceber, ele está morando em outra cidade, com outra família, enfim, ele deu um pinote, mas não morreu. Então essa pensão é para morte presumida. Quando houverem evidências da morte, e aí ninguém sabe do paradeiro do sujeito, o juiz deve declarar a morte presumida do sujeito, do segurado. Igor, e se ele reaparecer? Se ele reaparecer, o pagamento da pensão por morte vai ser cessado. E a pessoa que estava recebendo a pensão, o dependente que está recebendo a pensão, tem que devolver o dinheiro? Não, se ela está de boa fé, benefício previdenciário é verba alimentar recebida de boa fé é irrepetível. Se esse dependente estava de má fé, sabia que a pessoa não estava nada morta, sabia que ela sumiu, ou estava até em conluio com a pessoa, verba recebida de má fé deve ser devolvida com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções de ordem penal. Possível estelionato ou, eventualmente, uma tipificação penal ainda mais grave.
Tá? Então, essa modalidade serve para as hipóteses em que você não tem a certidão de óbito. Não teve um médico que tenha feito o atestado de óbito, não tem uma certidão cartorária de óbito, porque ninguém sabe onde está o corpo, ninguém sabe onde está o paradeiro. E você precisa, neste caso, de decisão judicial. Certo? Vamos avançar um pouco mais. Deixa eu ver, eu acho que esse vídeo está ficando longo demais. Vamos falar só do tempo de duração da pensão por morte, depois eu falo da renda, tá? Quanto tempo dura a concessão e a manutenção do benefício da pensão por morte? Até quando o dependente recebe a pensão por morte? Bom, a pensão por morte cessa quando o dependente morre. Para o filho, quando ele completa 21 anos de idade, salvo se ele for inválido ou dependente, ou deficiente. Se ele é inválido ou deficiente, ele tem o seu benefício de pensão por morte cessado, caso haja uma recuperação do seu estado de saúde, caso cesse a sua invalidez. Em alguns casos, e eu estou falando especificamente de pensionistas, cônjuges ou companheiros, a duração da pensão por morte tem um prazo determinado em lei. Então vamos estudar que prazo é esse. Desde 2015 é assim. Desde a lei 13.135 ou 105 de 2015. Como é que funciona? Se o segurado tinha menos de 18 contribuições mensais, a pensão vai ser paga apenas por 4 meses para seu cônjuge ou companheiro. Se o casamento ou a união estável duraram menos de 2 anos, a pensão por morte também só dura 4 meses. Então, você tem duas situações em que a pensão por morte para a esposa ou para a companheira dura apenas 4 meses. Quais são esses dois casos? Segurado que morreu tendo recolhido menos de 18 contribuições mensais. Segundo caso, quando o matrimônio ou a união estável duraram menos de 2 anos. E aí a pensão por morte vai durar míseros 4 meses. Igor, o que acontece se o segurado tinha mais de 18 contribuições mensais e o casal era casado há mais de 2 anos? Aí o prazo de duração da pensão por morte para essa esposa ou para essa companheira varia de acordo com a idade dessa esposa ou companheira na data do óbito do segurado. A idade dessa beneficiária na data de óbito do segurado vai ser determinante do tempo de duração do pagamento da pensão por morte para essa esposa ou companheira. Como assim? Se na data do óbito a esposa sobrevivente tinha menos de 21 anos de idade, ela só recebe a pensão por morte por 3 anos. Se ela tinha entre 21 e 26 anos de idade, vai receber a pensão por morte por 6 anos. Entre 27 e 29 anos de idade, por 10 anos. Entre 30 e 40 anos de idade, por 15 anos. Se a esposa sobrevivente tinha entre 41 e 43 anos de idade, vai receber a pensão por 20 anos. A pensão por morte para a esposa ou companheira só é vitalícia quando essa esposa tinha pelo menos 44 anos de idade, quando seu cônjuge ou companheiro morreu. Então, você tem que olhar para a data dessa cônjuge ou dessa companheira na data do falecimento do segurado. Dependendo dessa faixa etária, varia o tempo, o prazo de duração da pensão por morte.
Bom, vou encerrar esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto para falar da renda mensal da pensão por morte e das novidades provocadas pela emenda 103. Até breve.